Agora, Thiago Muniz. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, diz que tudo o que a Lava Jato revelou até agora corresponde a mais ou menos 10% de toda a corrupção que vigora no Brasil. O ministro da Justiça fez essa avaliação nesta quinta-feira em São Paulo, durante um debate promovido pelo Fórum Econômico Mundial na América Latina. Jardim falou primeiramente que o tamanho do Estado no Brasil é um dos principais fatores para que os atos ilícitos prosperem. O ministro depois afirmou que ainda se conhece muito pouco sobre a extensão da corrupção no país e que ela se alastra pelos municípios. O que se conhece da Lava Jato, posso falar como ex-ministro da Transparência e Controladoria Geral da União, é 10%, é a ponta do iceberg. Nós estamos controlando algumas facetas de algumas ações ilegais em algumas grandes capitais. O resto do Brasil está fora, muito mais numeroso nos estados. Quanto menos imprensa nos estados, muito maior a corrupção proporcional à riqueza que cai. E os municípios nem se falam. Corroborando essa afirmação que ele faz sobre os municípios, o Torquato Jardim citou um dado que foi levantado quando ele ainda comandava o Ministério da Transparência, órgão que agrega a Controladoria Geral da União. Ele falou que de 3.500 municípios avaliados, a maioria deles não tinha um destino definido para os recursos de saúde e educação das cidades, e esse dinheiro acabava simplesmente sumindo. Então, por isso que ele coloca que a corrupção nos municípios se alastra e é muito maior do que verificado dentro da Lava Jato. O painel do qual participou o ministro Torquato Jardim justamente tentava discutir como parar a corrupção, como dar um freio à corrupção na América Latina. Na saída do evento, o ministro definiu a execução da vereadora Marielle Franco, do PSOL do Rio de Janeiro, como uma tragédia, mais uma tragédia diária do Rio de Janeiro. Além disso, Torquato Jardim diz que esse crime não põe em xeque a eficácia da intervenção federal. Denise. E, Thiago, em relação à corrupção, a gente percebe que está longe de chegar ao fim, todos os casos que eles vão aparecer um atrás do outro, um puxa o outro. Então a gente vai ter um longo processo, e é o problema em toda a América Latina, inclusive com a participação da Odebrecht. Ela exportou práticas de corrupção, porque a gente viu que envolveu vários governos, obras públicas, e atravessou o continente, né? Sem dúvida, Denise. O ministro fez até uma anedota quando ele diz que foi a países como Panamá e República Dominicana, países com presença muito forte da Odebrecht. Ele diz que entrava num táxi e aí o taxista já começava, ao saber que ele era brasileiro, já começava a perguntar sobre a Odebrecht, sobre as práticas da Odebrecht. Então, esse tipo de corrupção vinculado a empreiteiras se tornou um problema muito grande na América Latina. No Peru, por exemplo, as investigações chegaram também a altos nomes da política daquele país, colocando em risco até mesmo a presidência do atual chefe de Estado do Peru, Pedro Pablo Kuczynski. E, enfim, não é mais uma exclusividade brasileira, modelo esse que o Brasil ajudou a exportar, mas acho que a advertência que o ministro faz, ela é muito necessária. Até a gente ouviu o ministro falar do papel da imprensa em ajudar a denunciar esses maus feitos, e como que em muitos municípios, em muitos rincões do país, a gente não tem a presença de um veículo de comunicação independente, de uma imprensa independente que sirva para fazer essa fiscalização. O ministro diz que ainda mais nesses casos é que a corrupção viceja mesmo, e que por lá, por esses vários municípios do país, que o dinheiro some e ninguém se dá conta. A gente louva todos os esforços que a Lava Jato faz em prol de tentar erradicar a corrupção, mas o buraco é muito mais embaixo mesmo.